Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Centro Artístico Cultural da UEPB. Meu nome é Bruno Giovanni e eu dou aula de iniciação à filarmônica no Centro Artístico Cultural, no CAC, da UEPB. Então, em razão da pandemia, essas aulas deixaram de ser presenciais e passaram a ser online. Dessa forma, a gente vai dar início a uma espécie de nova turma aqui no YouTube sobre teoria musical e mais posteriormente sobre iniciação à filarmônica. Então, espero que todo mundo fique ligado. A postagem das aulas será toda segunda e quarta, que seriam os dias que eu dava aula lá no CAC. E espero que vocês possam aprender desde o comecinho de música, até quem é leigo, quem nunca estudou música, e também quem já estudou e quer dar uma aprofundada ou quer dar uma relembrada nos assuntos mais antigos. Essas aulas são abertas para qualquer pessoa. Aqui no YouTube elas estão mais acessíveis, mas no CAC também é super fácil. Você pode ir fazer a sua matrícula e só precisa do seu documento de comprovante de residência. E as aulas são grátis. A gente tem vários cursos, vocês podem ver aqui no canal do CAC, e existem vários cursos grátis no Centro Artístico Cultural da UEPB. Então, hoje a gente vai começar com o curso de teoria musical. E a gente só começa uma coisa pegando pelo pé, pelo início. A gente passa a vida toda escutando música, a gente trabalha ouvindo música, estuda ouvindo música. Tudo na nossa vida envolve um pouquinho de música. Todo mundo tem uma música marcante, que marcou algum momento da sua vida, aquela música que você escuta e lembra de alguém. Ou até quando você vai fazer alguma coisa que você gosta de escutar. Você gosta de escutar uma música para malhar, uma música para correr, uma música para estudar. A música ela está em tudo. Mas às vezes a gente esquece de pensar em conceitos básicos, como por exemplo, o que é a música? A gente tem tanta convivência com a música que a gente se esquece de pensar o que é a música. Então a gente vai começar essa aula de hoje definindo o que é música. A música, ela nada mais é do que a arte de transmitir sentimentos e emoções através do som. A gente tem como matéria-prima da música o som. Então a gente sabe que a música é som. Mas o que é som? O som, ele é a vibração que corpos elásticos produzem no ar. Essa vibração ela chega através do ar nos nossos tímpanos, passa para o nosso cérebro e a gente decodifica como som. Então a música, o som ele é vibração de corpos elásticos. Vibrações regulares e vibrações irregulares. As vibrações regulares elas têm a mesma forma de onda. Quem já estudou física sabe o que eu estou falando. Elas têm a mesma forma de onda e elas são emitidas por instrumentos musicais, pela voz da gente. Já as vibrações irregulares ela tem formas de ondas irregulares, o que faz com que ela não seja som propriamente dito musical. Por exemplo, o arrastar de uma cadeira, ou um motor de um avião. A música, ela trabalha prioritariamente com sons definidos, mas também trabalha com sons de vibrações irregulares, como instrumentos de percussão. A gente vai dar um foco maiorzinho aqui com vibrações regulares, são os sons mais musicais, certo? Então, a gente vai trabalhar com som e a gente sabe que o som ele possui 4 características básicas, são essas que estão aqui no quadro. As 4 características básicas do som que a gente vai trabalhar são a duração, a altura, a intensidade e o timbre. Agora a gente vai classificar cada uma delas, certo? O que seria a duração do som? A duração do som é o tempo que a gente consegue sentir a vibração do ar. Quanto tempo o som dura? A gente sabe que existe um som desde duração infinita a um som super rápido, como o estralo de um dedo. A duração acabou. Mas você pode apertar as teclas de um piano e esse som ele vai ter uma duração grande. Então a primeira característica do som é a duração. Ela se relaciona com o tempo. Mais tempo soando ou menos tempo soando. Isso é uma característica 1 do som. Certo? Todo mundo entendeu direitinho? A duração do som. Mais tempo ou menos tempo. A segunda característica do som é a altura. O que é a altura? Sabe quando você escuta um som que geralmente assim, quando a gente é leigo, a gente fala um som mais fino ou mais grosso? Isso é a altura do som. No mundo musical a gente não fala esses termos fino ou grosso. Então quando vocês forem falar em termos de música, é mais recomendável a gente falar os termos agudo ou grave. Um som mais fino é um som mais agudo. E um som mais grosso é um som mais grave. Quando a pessoa tem uma voz mais grossa, você pode dizer a ela, nossa, como sua voz é grave. E quando a pessoa tiver uma voz mais fininha, você diz que a sua voz é meio aguda. Então essa é a segunda característica do som, são as alturas. Grave e agudo.
Geralmente a gente representa agudo como um som mais para cima, mais alto, a gente chama de mais alto. E grave, um som mais baixo. Então, isso vai ser importante para nós pro continuado das aulas. Então, é bom fixar isso aí. Quanto mais alto o som, quanto mais agudo, ele está alto. E quanto mais grave, esse som está baixo. Certo? Então, mais grave, mais grosso, mais baixo. Mais alto, mais agudo, mais alto. Mais agudo, mais fininho, mais alto, certo? Beleza? Segunda característica do som. A terceira característica do som que a gente vai estudar é a intensidade. É o que eu acho que vocês confundiram quando eu falei altura, que a gente chama de volume. Quando a gente vai aumentar um som, passa um carro com um paredão muito alto na rua, você diz, "Ixi, Maria, que ele está com um volume alto." O volume é a intensidade do som. É a carga de decibéis que ele chega até o nosso ouvido. E por último, a gente vai ter a quarta característica do som, que é o timbre. O que é o timbre? O timbre é como se fosse o RG do som. É a diferença de um som, do mesmo som emitido por um violão e por um piano, e por um trombone, por um trompete, por uma voz de um cantor. Eles estão emitindo o mesmo som, a mesma vibração no som, a mesma vibração no ar. Mas você percebe que eles são diferentes. Você não acha que o som do violão é igual ao som do piano. O que diferencia esses sons é o timbre, certo? Então, a gente vai relembrar agora do começo para estudar em casa e se preparar para a próxima aula, certo? Vamos lá. O que é música? Música é a arte da gente expressar sentimentos e emoções através do som. A matéria-prima da música é o som. E o som ele possui 4 características básicas que são importantes para a música. Essas características são a duração, o tempo que esse som passa soando, a altura, se esse som é mais grave ou mais agudo, é mais fino ou mais grosso, mais alto ou mais baixo, e a intensidade, que define se esse som ele vai soar muito forte ou muito fraco, se ele vai soar bem suave no nosso ouvido, se vai ser aquela pancada de som, boom. E o timbre, que é a voz de cada instrumento ou de cada emissor de som. Seja as cordas vocais de uma pessoa que tem um timbre diferente de um violão, de uma guitarra, de um piano, de um baixo, certo? Essas 4 características. Como a gente pode praticar isso até a próxima aula? Vocês vão ficar em casa, vocês vão ficar notando isso nas músicas que você ouve. Não importa se você escuta música erudita, música clássica, música popular, se você escuta brega funk, se você escuta frevo, se escuta... Não importa, você vai notar que todas essas características elas são presentes em qualquer música. Por quê? Porque a matéria-prima da música é o som. Então, a gente vai ter todas essas características. Então, quando estiver em casa, fique notando, escutando as suas músicas. Qual som dura mais? Se o teclado da música tem uma duração alta, ou se é uma notinha rápida, um som rápido, e ele cancela. A altura do som. Fique notando que existem som na música, existem uma mistura de sons mais graves, mais agudos, mais médios, uma mistura realmente, toda música vai ter isso, você vai perceber, só estudar em casa. E ficar diferenciando esses sons. Pega um som referência, você pega uma música que você gosta, aí você pega a primeira frase que o cantor cantar, e a segunda frase, e fique pensando, qual frase foi mais alta, qual foi mais aguda e qual foi mais grave. É uma das interessantes para a gente praticar a nossa musicalidade, ficar comparando alturas, certo? Intensidade também, quando você colocar seus sons, você sente. Quando machuca o ouvido, a intensidade está muito forte. E o timbre, é bom você ficar escutando música. Escuta uma música que tem um teclado, depois escuta uma música que tem um violão, escuta uma música que tem uma guitarra, aí você vai pensar, essas músicas elas possivelmente vão possuir os mesmos sons, mas com instrumentos diferentes e, consequentemente, com timbres diferentes. Então essa foi nossa primeira aula, é uma introdução bem básica, começando do começo, porque a gente não pode fazer nada começando da metade, a gente não pode se apressar, colocar carro na frente dos bois. Então essa é uma introdução, uma coisa rápida, básica, que é para a gente começar a trabalhar com música, certo? Na próxima aula a gente vai ver as características da música e qual a importância da gente estudar uma teoria musical para poder se formar como músico ou até como ouvinte de música, mas tendo uma capacidade básica de entender o que a gente está ouvindo. Então eu espero vocês na próxima aula. Quem puder, siga o canal do CAC no YouTube. E se tiver alguma dúvida, quem é das minhas turmas do CAC, que já tem minhas redes sociais, podem estar em contato no WhatsApp. E quem não é, quem chegou aqui por acaso ou por indicação de algum amigo,
Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só ir lá e perguntar que a gente vai trabalhar para poder sanar essa dúvida, certo? Obrigado, pessoal. Então, até a próxima aula. Espero vocês lá.